Oi pessoal, meu nome é Renata Bassani, professora de Biologia, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um dos mais fascinantes sistemas do corpo humano, o sistema nervoso. Antes de começar, eu queria convidar a todos para curtir o canal e, se gostou da aula, dá um like, certo? Então vamos conversar um pouquinho sobre o sistema nervoso. A gente começa com a função desse sistema. Quando a gente fala no sistema nervoso, ele vai ter uma função sensitiva, quando a gente sente frio, sente calor, quando a gente escuta, quando a gente enxerga. Uma função motora, execução de movimentos que podem ser voluntários, por exemplo, eu posso esticar o meu braço, ou pode ser um movimento involuntário, como as contrações do nosso coração. Mas uma das mais importantes funções do sistema nervoso é a função integradora. Por quê? Porque o nosso corpo ele é comandado pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino, que é o sistema hormonal. E essa função integradora, ela une o sistema nervoso, a mediação nervosa, com a mediação química. A diferença aqui é que quando a gente fala no sistema nervoso, ele vai ter um tipo de reação rápida, porém de curta duração. Por quê? Porque as respostas ao sistema nervoso são mediadas por impulsos elétricos. Então tudo acontece de forma muito breve e a duração dessa resposta é muito breve também. Já no sistema endócrino, como é uma mediação hormonal, isso é, como é uma mediação química, essa resposta ela vai acontecer de forma mais lenta, porém ela tem uma longa duração. Um exemplo aí de hormônio, a gente poderia citar a insulina, que vai trabalhar lá no metabolismo da glicose. Mas vamos conhecer um pouquinho da divisão do sistema nervoso, para nos próximos vídeos a gente desmembrar isso aqui. Então, o sistema nervoso ele vai se dividir em um sistema nervoso central, que vai pegar o centro do teu corpo, partindo do encéfalo, que são os órgãos intracranianos, e descendo pelo centro da coluna vertebral, formando a medula espinal. E depois nós temos o sistema nervoso periférico, os nervos que vão irradiar para o nosso corpo. Só que quando a gente fala no sistema nervoso periférico, esse sistema nervoso ele se divide em somático, que é aquele que eu controlo. Então eu posso controlar, eu vou mexer no meu cabelo, eu vou esticar o braço, eu vou caminhar, eu vou sentar. E o sistema nervoso autônomo, que é aquele que tu não determina. Por exemplo, ninguém fica pensando assim, eu preciso respirar, eu preciso fazer o meu coração bater. Isso não acontece, porque ele é autônomo, ele independe da nossa vontade. E esse sistema nervoso autônomo, ele vai se dividir em simpático, que são os estados de estresse, de euforia, de agitação, e parasimpático, que é como o teu corpo vai reagir no momento que tu tá relax, no momento que tu tá de boa. A gente vai começar desmembrando um pouquinho, uma introdução no sistema central. Então, o sistema central ele vai ser dividido nos órgãos intracranianos, e o conjunto desses órgãos a gente chama de encéfalo, e na medula espinal, que vai passar pelo dorso, pelo centro do corpo, na região dorsal, na coluna vertebral. Então, se a gente fosse dividir, nós teríamos encéfalo e medula. Porém, o encéfalo ele vai se dividir em alguns órgãos, onde o principal é o cérebro, e o cérebro se subdivide em telencéfalo e diencéfalo, em cerebelo e um tronco encefálico, que fica na região da nuca e que se divide em mesencéfalo, bulbo e ponte de Varólio. Bom, para a gente entender um pouquinho essa organização do sistema nervoso central, ele vai ter dois tipos de substância. Uma substância que a gente chama de cinza ou de massa cinzenta e uma substância que a gente chama de branca ou massa branca. O que vai acontecer? A substância cinza, ela tem essa cor porque eu tenho uma aglomeração de corpos celulares de neurônios. O corpo celular é onde eu tenho o núcleo, onde eu tenho mitocôndrias, então eles dão essa cor mais acinzentada.
E a substância branca é onde eu tenho uma aglomeração de axônios, de prolongamentos neuronais, que são revestidos por uma camada lipídica, conhecida também como bainha de mielina, dando essa coloração esbranquiçada. Pois bem, se nós fôssemos pegar o cérebro, a parte periférica do cérebro, denominada córtex cerebral, ela é acinzentada. Por quê? Porque os corpos celulares se localizam nessa região. O interior é branco, porque eu vou ter os axônios localizados aqui. E na medula espinal é o contrário. Quando a gente olha uma medula espinal, a gente enxerga aqui como se fosse uma letra H. Essa letra H a gente chama de H medular, e esse H medular tem a coloração cinza. Por quê? Porque na medula espinal, diferente do cérebro, os corpos celulares da medula, os corpos celulares de neurônio se encontram no interior da medula espinal. Bom, o sistema nervoso central, devido à sua grande importância, ele precisa apresentar estruturas de proteção. E essas estruturas são ósseas e membranosas, certo? A gente vai começar com as estruturas ósseas. Então, a partir do momento que a gente fala do encéfalo, um conjunto de órgãos, ele vem protegido pelo crânio. O crânio, quando a gente nasce, esses ossos não são unidos, tanto que a gente vê aqui ranhuras que a gente chama de suturas. Essa fusão óssea do crânio, ela inicia pós-nascimento, por isso que a gente diz que tem que cuidar para tocar na cabecinha do bebê em função da moleira, porque esses ossos ainda não estão fundidos. Isso é uma característica evolutiva também, para que na hora do parto o bebê possa passar pelo canal vaginal, ele tem uma compressão da cabeça e isso depois já passou pelo canal vaginal no parto normal, já regulariza. E nós temos a coluna vertebral, protegendo a medula espinal. Agora, se a gente for pegar essa coluna vertebral e dar uma ampliada, a gente vai ver que ela vai se dividir em vértebras cervicais, em vértebras torácicas e em vértebras lombares. E, finalmente, nós temos as meninges, que é a proteção membranosa do nosso sistema nervoso central. E quando a gente fala de meninge, a gente já lembra de meningite, que é uma patologia causada por vírus ou por bactérias que vão afetar as meninges, essas membranas de proteção ao sistema nervoso central. São 3 meninges. A mais externa, ela tem uma aparência de couro, ela é bem rígida e vai receber o nome de dura mater. A intermediária, ela ainda é fibrosa, não tanto quanto a dura mater, mas resistente, e ela vai receber o nome de aracnoide. E a mais interna, super fininha, delgada, transparente, vascularizada, receberá o nome de pia mater. O que vai acontecer? Entre a aracnoide e a pia mater, nós temos um líquido que a gente chama de líquido cefalorraquidiano ou de líquor. Isso vai fazer uma defesa, vai ajudar a proteger, principalmente contra impactos. Então, o que acontece? No caso de um acidente, onde a pessoa, cai de moto, bate a cabeça, por mais que essa pessoa esteja conversando no momento e ela esteja bem, se a gente observar sair uma água, um líquido das narinas ou dos ouvidos, provavelmente foi um trauma de crânio e essa pessoa está perdendo o líquor, ela está extravasando esse líquor, certo? Mas e como é que ela vai estar bem? Como é que ela vai estar conversando? Porque ela pode estar sob o efeito da adrenalina e isso a gente vai entender lá no vídeo de sistema endócrino. Então, para a gente dar uma olhadinha aqui, nós temos um esquema, temos o crânio com a dura mater, aqui em amarelo, a pia mater e, aliás, a aracnoide aqui em vermelho e a pia mater bem fininha, bem delgada. Na medula espinal, nós vamos ter a mesma questão. Então, aqui onde passa a medula, envolvendo essa medula,
nós temos as meninges. O próprio teste para meningite, que é a retirada do líquor, se tira o líquido presente entre a aracnoide e a pia mater, se dá por uma punção lombar, se tira das meninges na região lombar da coluna vertebral. E para encerrar, para a gente dar uma olhadinha aqui, a gente vai ter o caso de uma pinça anatômica retirando a membrana aracnoide, retirando a meninge aracnoide, certo? Ali embaixo, transparente, está a pia mater. E para vocês terem uma ideia de como o nosso corpo tem estruturas para proteger o nosso sistema central, nós vamos ter aqui o couro cabeludo, né, com epiderme, com derme, o periósteo, que é um tecido conjuntivo, o tecido ósseo, depois dura mater, aracnoide e pia mater, que são as membranas de proteção, para então chegar no cérebro. Então veja bem, até chegar ao cérebro humano nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas protetoras. Pessoal, essa foi a aula de introdução ao sistema nervoso. Assistam os próximos vídeos, onde a gente vai aprofundar em cada um dos órgãos encefálicos e no sistema periférico. Convido vocês mais uma vez a curtir a nossa página e quem quiser pode me seguir no Instagram, @bio_rebassani. Obrigada, beijo a todos!